Salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição de segunda-feira. Matheus Montenegro, vamos nessa, tudo bem? Tudo bem, meu querido Fábio Hermano? Vamos que vamos para mais uma semana. Quer dizer, a semana começa no domingo, né? Mas enfim, para nós meros mortais, trabalhadores, a semana normalmente começa na segunda, né? Domingo a gente tá ali descansando, aproveitando o nosso querido futebol. E agora vamos que vamos para mais uma semaninha. Contamos com o seu apoio, galera. Inscreva-se no nosso canal, dá essa moral. É um clique gratuito para você que nos ajuda demais. Temos uma meta de 10 mil inscritos até a Copa do Mundo. Eu e Fábio Hermano fazemos esse trabalho aqui gratuito, nesse meio que é difícil, que é complicado, que muita gente cobra, faz seus grupinhos VIP. Eu e Fábio estamos aqui para dar a cara a tapa para expor nossas análises, a metodologia que a gente acredita ser correta para auxiliar você, apostador, beleza? E o que a gente pede em troca são só coisas gratuitas. É esses cliques aí embaixo, inscrever-se, deixa o like, hype o vídeo, comenta, dá sua opinião. Tudo isso aí ajuda demais e fortalece muito o nosso trabalho. Que segunda-feira, hein, Fábio Hermano? Rapaz. Reta final aí de temporada, né, na Europa, sem muitos joguinhos. Vamos lá já para eles, né? Abrir o nosso Score Tabs por aqui. Falando de Temos o Scorsese aí, Arsenal, né, rapidamente, né? que é o Aproveita que é pouco jogo, né? aproveitar e fazer o nosso merchan aqui, né? Cupom Importante. hoje 10, você pode assinar, inclusive, uma nova função, tá? Melhores palpites para cada jogo, tá? Aqui o Score Tabs, ele dá uma dica para cada partida, enfim. Tem a dica e tem a confiança, né, em relação à dica. Então você também fica de olho nisso aí, né? Estatisticamente, né, ele já pega tudo aí dos times, combina, enfim, faz um filtro e já dá a melhor sugestão de aposta para você. Ter uma dica já para cada confronto aí de cada dia. Bom, vamos começar com o Arsenal e Burnley, que é um bom jogo. O problema é essa odd, né? 1.08 para o Exato. Arsenal, que joga em casa contra o vice-lanterna, que perde de todo mundo, né? Então, naturalmente, a odd está bem baixa, é um jogo bem difícil, por isso, o Matheus Montenegro, odds bem esmagadas. Talvez tenha alguma odd interessante em Arsenal vencer o primeiro tempo. Vamos ver se tem. Deixa eu ver, resultado da partida do intervalo, 1,36 para o Arsenal. Para o Arsenal vencer já o primeiro tempo. E aí? Velho, é um jogo que, em termos de confiabilidade, dispensa comentários, né? Obviamente, a gente confia e confia muito no Arsenal aqui nesse cenário. O Arsenal brigando pelo título. Lembrando que ele, mesmo com a vitória, ele ainda não se sagra campeão matematicamente, porque o Manchester City só joga na terça, né? O City teve o compromisso no final de semana pela final da FA Cup. Foi campeão, inclusive. Conquistou ali o doblete de Copas, né? Tanto da Copa da Liga Inglesa quanto da FA Cup, o Manchester City foi campeão. E agora tá aí o Arsenal dependendo só de si, com esse jogo extremamente acessível para encaminhar, enfim, esse título de Premier League que não vem desde a temporada 2003-2004, quando, diga-se de passagem, foi campeão de forma invicta, né? O famigerado time dos Invincibles. E tem pela frente o Burnley, velho, que é um time já rebaixado há muito tempo, um time que não ganha há 11 rodadas, é um time que nas últimas 10 rodadas de Premier League tem 3 pontos, velho. 3 pontos e 30, 10% de aproveitamento, né? Empatou 3, perdeu 7. É um time muito frágil que já era esperado brigar contra o rebaixamento desde o início. Fabermano já resumiu de forma extremamente sucinta o que é a partida. É um jogo muito confiável, mas que para o apostador ele não é muito bom, porque as odds são muito esmagadas. A gente está falando de uma cotação 1.08 na vitória do Arsenal, galera. Então, assim, para a nossa metodologia da segurança, é um jogo que não é legal, porque você vai ter que se expor um pouco. Por exemplo, o Arsenal pode muito bem fazer ali o seu 1-0, 2-0 e controlar a partida, né? Pode ser que o Arsenal tenha dificuldades no primeiro tempo e o primeiro tempo termine 0-0, mas aí no segundo tempo ele faz um gol e deslancha. Então, assim, são vários cenários que para o pré-jogo é complicado a gente trabalhar. Eu até prefiro ficar com 2 golzinhos do Arsenal, por exemplo. Só que a odd não é tão boa também, certo? Ela não bate nem 1,20. Ela tá ali cerca de 1,16, 1,17 nas principais casas de aposta, beleza? E para você ter ideia, a odd é tão esmagada que se você combina a vitória do Arsenal com o over 1,5, não muda quase nada. Vai aumentar a 0,01. Então nem isso eu recomendo. Porque vai que numa loucura o Arsenal tem um jogador expulso, sei lá, e o jogo seja 2-2. É melhor ficar só com os 2 golzinhos do Arsenal mesmo, sabe? Para quem quiser se arriscar um pouco a mais, pô, o handicap. Você pode pegar o handicap menos 1,5, que é pro Arsenal vencer por 2 ou mais gols de diferença. Deve acontecer. A tendência é uma vitória tranquila do Arsenal. Mas é isso, galera. Infelizmente, o custo-benefício do jogo não é legal. A confiabilidade é muito alta, mas as condições não são muito boas. Eu, como apostador, até acredito que seja um jogo mais para ao vivo. É uma partida onde, se o Arsenal não faz um gol cedo, você encontra boas oportunidades. Ah, Matheus, mas e se o Arsenal não fizer? Aí já era. Aí página, vida que segue, vira a página e bora-se embora para terça-feira. Basicamente é isso. Mas é uma partida que eu prefiro para o tempo real, beleza?
É ficar nessa expectativa do Arsenal jogar muito bem, controlar a partida e não fazer o gol cedo. Aí você vai conquistar boas oportunidades ali ao vivo. Eu acho que é a melhor alternativa para esse jogo dos Gunners. Muito bem. E para pré-live, né, a única coisa com odd realmente ou é 2 gols do Arsenal ou então ali com odd até um pouco bem interessante, na verdade. Eu acho que esse 1,36 para a vitória no primeiro tempo é uma boa, mas tem aquilo, né? Vai que o Burnley consegue segurar o primeiro tempo? Eu não acredito, tá? Eu acho que o Arsenal vai definir o jogo rápido, mas enfim, fica essas alternativas para vocês. Obviamente, focando no Arsenal, não tem como focar num time rebaixado, fora de casa, na penúltima rodada, né? Bom, temos jogos aí também no futebol brasileiro, tá? Temos Ponte Preta e Londrina na Série B. É um duelo do 18º contra o 19º. É um jogo difícil também, tá? O Londrina já não vence há bastante tempo. A Ponte Preta vem de 2 derrotas, 2 vitórias. Aqui também é um jogo bem complicado, tá? Vamos ver aqui os resultados, né? A Ponte Preta perdeu do Sport em casa 3-1, tomou 3-0 do São Bernardo, ganhou do América Mineiro por 1-0. Né? Em casa tem derrota recente também para o Vila Nova por 1-0. O Londrina não está bem, está até pior, né, do que a Ponte Preta, marcou só 2 gols nos últimos 5 jogos e sofreu 9. Tá? Não tem um ataque também muito bom, né? Toma bastante gol e assim, em tese, é um jogo para under 2,5, né? Só que são times que tomam muitos gols, né, Matheus Montenegro? Então até esse under tem o seu risco. Né, o under 3,5 tem uma odd 1,20, aí eu já acho um pouco mais de confiança. Eu acho que sair 4 gols nesse confronto eu já acho mais improvável. Mas fica aí, tá? Resultado final eu acho completamente improvável. Um dos times marcar eu também acho bem difícil. Eu acho que pode ser 1-0 para qualquer um dos lados. Então eu ficaria nesse under aí, tá? 2,5, 3,5. Mas tem o seu risco, já que não são defesas boas também. Velho, reedição da final da Série C, inclusive, né? Os dois times acabaram de subir, a Ponte Preta foi campeã e o Londrina foi o vice. E a Ponte Preta vale destacar, né, galera? Tem aquele problema que, assim, é crônico. Desde o ano passado, salários atrasados, o clube vivendo uma crise gigantesca, foi rebaixado no Campeonato Paulista, e a expectativa, a briga, é contra o rebaixamento nessa temporada. Até custou 2 vitórias consecutivas ali, né? Que fez de forma surpreendente, esboçou um ânimo ali pro torcedor da Macaca, mas logo depois já engatou derrotas e tá numa situação complicada, velho. Eu acho que é bem difícil a Ponte conseguir dar uma virada de chave. E a grande questão é, o Londrina também não empolga. O Londrina tá ainda pior. É um time que só tem 1 vitória. Na Série B, 2 empates e perdeu o resto. Velho, o Londrina só tem 1 gol marcado por jogo, em média. A Ponte Preta é ainda menor, 0,75. Então eu acho que a linha de raciocínio que o Fábio trouxe, ela é muito positiva. É por aí, é um jogo com tendência de under goals, certo? Um under 3,5, eu acho que é a opção segura, de fato, aqui para essa partida. Na pior das hipóteses, eu acho que seria 2-1 para qualquer um dos dois lados. Não vou confiar em gol de nenhum dos dois times, não vou confiar em dupla hipótese de nenhum dos dois times. É um joguinho dificílimo para o apostador. A gente tá dizendo, essa segunda-feira, para você que gosta de fazer uma operação diária, não vai ser nada fácil, viu, meus queridos? Inclusive, vamos até para a Série C, Faber, mano. Vamos falar de Série C. Vamos lá. Temos 2 jogos, né? Confiança e Maranhão. Confiança só tem 1 vitória na competição, tá? Tá na zona ali de rebaixamento, caiu, né? O Itabaiana venceu na rodada, empurrou Confiança. 5 derrotas, marcou 2 gols e sofreu 6. Já o Maranhão tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vem de 3 vitórias seguidas, tá? O Maranhão também começou mal, mas vem de 3 bons jogos. Jogos do Confiança são mais under, tá? E os jogos da equipe na Série C, tá? Porque tem umas goleadas aqui que o Confiança sofreu, mas foi Copa do Brasil e Copa do Nordeste, jogos mais movimentados. Mas falando de Série C, ó, 1-0, 1-0, 2 derrotas por 1-0, 1 derrota por 2-1, 1 vitória por 1-0 e mais 2 derrotas por 1-0. Já a equipe do Maranhão é uma equipe mais over, tá? A gente vê aqui que o ambas marcam bateu nos últimos 4 jogos do Maranhão, tá? E jogos com over 2,5 batendo, o que não é muito comum para jogos de time de Série C, por exemplo, né? Para confrontos de Série C. Então a dificuldade desse jogo tá por aí. Confiança joga em casa, mas está pior no campeonato. O Maranhão joga fora. O Maranhão tem boas vitórias como mandante, né? Fora ele até venceu o Floresta, salvo engano, 2-1, exatamente. Então é um jogo muito capcioso por isso também, né? A gente não tem muita tendência de under e over. Tem um time under contra um time over, e aí difícil saber o que vai acontecer nesse confronto entre eles. Acho que vai ser até mais under, tá? Mas enfim.
Velho, o Confiança tem 2 gols em 6 jogos na Série C, pô. É uma média de 0,33 gols marcados por jogo. E o Maranhão, assim, ele tá até surpreendendo, né, para suas expectativas. É um time que não disputava ali uma Série C há um bom tempo. O Maranhão ficou ausente de competições nacionais por um bom período. É um clube muito tradicional do futebol maranhense, né? O quadricolor, sabia que é quadricolor? Azul, branco, preto e vermelho. O Demolidor de Cartazes, o Bode Gregório, olha aí, Isso. grandes referências ao Maranhão Atlético Clube, o famigerado MAC. Cara, e subiu agora para a Série C, depois de um bom tempo ausente, voltou a figurar ali em finais do Campeonato Maranhense, conquistando títulos e tudo mais. Perdeu, inclusive, o título desse ano para o IAP, primeiro título da história do IAP. E, assim, é um clube que não tem a mesma tradição do Confiança, vamos dizer assim, que é um clube mais habitual a jogar a Série C, bateu na Série B há uns anos aí, mas o Confiança vive um momento pior. Então, realmente, velho, é um jogo extremamente complicado esse aqui. Muito complicado. Eu fujo desse jogo aqui também. Cara, curiosamente, o próximo jogo que a gente vai analisar agora, que é o do Belo contra a Inter de Limeira, tá? E até fica um adendo aqui, né? Como sou torcedor do Botafogo da Paraíba, várias vezes vocês me veem aqui com a camisa do Belo, mas fazendo uma análise completamente imparcial, tá? O Belo vem de 4 derrotas seguidas, tá, meus queridos? Ele é favorito para esse jogo diante da Inter de Limeira. Fábio Hermano pode botar aí o jogo, por favor? O do próximo? Vamos lá, Botafogo e Inter de Limeira, que é um jogo que E, a tendência é maior, né? Aqui a gente tem um time que tá mal, né? O Botafogo, né? Venceu os 2 primeiros jogos, mas perdeu os últimos 4, mas é um time que fez gol em todos os jogos, tá? Tem essa curiosidade, mas vem tomando muito gol também. A Inter de Limeira ali em 6 jogos marcou 8, sofreu 8. Curiosidade que a Inter de Limeira ela é melhor como visitante do que como mandante, tá? A Inter de Limeira é o melhor visitante dessa Série C. 2 vitórias, um empate. Marcou 5 gols, sofreu 3, né? Venceu, os jogos que venceu foi fora. velho, esse jogo é capcioso, porque o Belo precisa dar uma resposta. Vem de 2 jogos seguidos fora de casa, né? Diante da sua torcida agora. O jogo é uma segunda-feira à noite. Eu joguei num horáriozinho bem do ruim. E precisa dar uma resposta urgentemente, velho. Os jogos do Belo são extremamente movimentados. O ambas marcam, bate com muita frequência. É um time Isso. que, inclusive, tem um ataque muito forte, né? Tem bons nomes ali na frente. Jogadores já com idade avançada, conhecidos do futebol brasileiro. Henrique Dourado, Felipe Azevedo. Tem o Rodolfo também, que jogou ali com o Felipe Azevedo, tanto no Capivariano, de onde vieram, quanto no América Mineiro antes. O Nenê não vai estar disponível para essa partida. O Nenê não joga pelo Belo. Mas é um time que do meio para frente tem qualidade. E a defesa deixa a desejar. Então, a tônica dos jogos do Belo é de partidas movimentadas. Então, esse é um joguinho que claramente a gente enxerga uma tendência melhor do que os outros 2 jogos que a gente analisou, tanto o jogo da Série B quanto Confiança contra a MAC. Aqui já é um jogo com uma tendência legal de over. Esse é um joguinho que você pode explorar ou o gol do Belo, é um time que marcou gol em todos os jogos da Série C, que por mais que esteja num momento ruim, deixou gol, até mesmo nas derrotas, né? Ou você pode pegar um over e meio, eventualmente. Também acho interessante. Só que eu ainda prefiro o gol do Botafogo, porque eu não acho que vai ser um 2-0 Inter de Limeira, né? É mais provável que seja 1-1 ou até mesmo um 2-0 Belo. O Botafogo é favorito, jogando dentro de casa, né? Contra um time de projeção de meio de tabela e esboçar uma briga ali pro G8, que é a Inter de Limeira. Antes do campeonato começar, muita gente tratava o Botafogo como, inclusive, forte candidato ao acesso e até ao título. É um time que estava mais organizado, com Lisca, e aí as coisas desandaram um pouquinho internamente, e o clube vem nesse momento ruim. Eu não recomendaria um dupla hipótese do Botafogo, mas o gol do Botafogo eu gosto bastante. Tanto o Botafogo como o Inter de Limeira marcaram gol em todos os jogos da Série C, tá? E em relação aos 2 times, né? Só em um jogo deles não bateu o over 1,5, que foi no primeiro jogo do Botafogo contra o Barra, que foi 1-0, e depois e o jogo da Inter de Limeira que não bateu o over 1,5 foi a vitória fora de casa contra o Confiança, que foi só 1-0. A gente viu que o Confiança é muito under, né? De resto, jogos bem movimentados, então eu acho que é um jogo que, assim, o que eu tenho mais confiança para esse dia seria esse jogo, para pegar ou o over 1,5 ou o gol do Botafogo e o jogo do Arsenal. Tá? Eu acho que desse dia é o que dá para ter uma confiança maior. Tem até esse jogo da La Liga 2, mas são 2 times da parte de baixo que pode acontecer tudo, tá? O Esca brigando para não cair, o Leganés joga em casa, mas vem de 4 derrotas seguidas, né? O Esca vem de 2 derrotas, mas teve uma vitória antes, né? O Esca toma muito gol, inclusive, segunda pior defesa. Talvez um gol do Leganés, estatisticamente, né, pode ser uma boa, 1,20. Mas é um jogo também. Eu tenho mais confiança no jogo da Série C do que exatamente nesse da La Liga 2. Não, esse jogo aí da La Liga 2, Não complicadíssimo, dá. tá? É meio que Bem parecido com o difícil. jogo da Série B ali, até, a análise um pouquinho, sabe? 2 times que não passam confiança nenhuma, da parte de baixo.
eu ficaria de fora. E basicamente é isso, galera. É uma segunda-feira extremamente complicada para o apostador, certo? A gente sempre bate na tecla aqui da segurança, galera. Não à toa a gente não tem grupo VIP, a gente não cobra de vocês, a gente tá mais aqui para analisar. Então, até mesmo em dias ruins assim, a gente gosta de vir aqui e passar jogo a jogo, que é para expor nossas opiniões para vocês, né? No final das contas, o dinheiro é de vocês e vocês colocam onde vocês quiserem, mas a gente tá aqui para tentar ajudá-los. Hoje é um dia que eu e Fabermano, conversando pré-programa, né, para tomar as decisões e tudo mais, a gente optou por não colocar o nosso famigerado bilhete pronto. Porque a gente não acredita que tem uma oportunidade de muito valor para a gente recomendar para vocês colocar o dinheiro de vocês. É um dia que pré-jogo a gente vai ficar off. Eu, particularmente, vou operar mais no ao vivo ali no jogo do Arsenal. É o que eu vou ficar de olho, certo? Se o Arsenal não fizer um gol cedo, pode se tornar um bom jogo para você pegar ali Arsenal vencer por 2 gols, ou o Arsenal marcar 2 gols, ou eventualmente o Arsenal vencer o primeiro tempo. Pô, vamos supor um cenário, 15 minutos de jogo, uma pressão gigantesca do Arsenal, o Arsenal não fez o gol ainda. Você consegue fazer uma aposta simples na vitória do Arsenal no primeiro tempo, pagando 1,50 e pouco, 1,60. Esse é o cenário que eu vou trabalhar nessa segunda-feira. Pré-jogo, infelizmente, não encontramos oportunidades de valor. Até teve uma que a gente gostou relativamente, assim, mais ou menos, né, Fábio? Que seria um gol do Botafogo da Paraíba e 2 gols do Arsenal. É a mais interessante. Só que é o que eu digo. A gente não tem 4 mercados aí que eu tenho, assim, que eu, se for para pré-live, que seria o under 3,5 em Ponte Preta e Londrina e a vitória do Arsenal no primeiro tempo, mais essas duas, tá? São as únicas coisas que eu consigo ter uma certa confiança para essa segunda-feira. Eu acho que o resto eu acho bem capcioso, né? Então a gente nem vai fazer bilhete hoje, né? Porque é um dia realmente que é mais pro ao vivo, enfim. É um dia que não tem tantas oportunidades, mas para quem, quero um bilhete, eu confio em vocês e eu quero algum norte. Eu ficaria no jogo do Arsenal, tá? Ou com a vitória no primeiro tempo, que tem uma odd boa, ou com os 2 gols. E aí, para combinar, e aí depende muito. Se você for combinar a vitória do Arsenal no primeiro tempo, você pode pegar só o under 3,5 em Ponte Preta e Londrina, e aí você já vai ter uma odd 1,60. Se você combinar com 2 gols do Arsenal, que a odd é perto de 1,20, aí você teria que combinar com o gol do Botafogo ou com o over 1,5 em Botafogo e Inter de Limeira. Então dá para brincar sim, mas realmente não é um dos melhores dias, por isso a gente não vai indicar exatamente um bilhete, mas fizemos as nossas análises e aí a gente deixa com você o que você sente mais confiança aí para essa segunda. É isso, meus queridos. Tamo junto, forte abraço. Responsabilidade sempre, tá, galera? Sempre, 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 sempre. É muito importante isso aí pro apostador. Se você não tiver cabeça, a tendência é que você vai perder. Você pode até fazer um bom lucro aqui hoje, amanhã a tendência é que você perca se você ficar ali naquela coisa frenética, querendo apostar em todo jogo, sem ter uma metodologia, sem ter aquela gestãozinha de banca, apostando sempre do mesmo jeito, com um método para ser colocado em prática. Dificilmente vai dar certo. Então, se você não tá nesse meio para se divertir, se você quer realmente lucrar, né? Esses conselhos aí podem ajudá-los, beleza? Um forte abraço, que seja uma boa semana para todos, tamo junto e valeu. Valeu, tamo junto, galera, até a próxima.